Olá, irmão e irmã, paz de Jesus esteja com você. Sou Carlos Alexandre, servo do grupo de oração Renovai, na cidade de São Leopoldo, diocese de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. E vamos dar continuidade a esse estudo da Carta de São Paulo aos Romanos, hoje falando especificamente do capítulo 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando esse estudo, do capítulo 13, vamos nos lembrar aquilo que São Paulo falou no capítulo 12. Então, São Paulo, ele vem falar especificamente do amor lá no capítulo 12. E Paulo fala da importância do amor antes de oferecer exemplos de como devemos nos portar, né? Lembra que foi uma grande exortação que ele nos deu lá no capítulo 12, versículo 9 a 10. E ele voltará ao mesmo tema no capítulo 13 agora, versículo 8 a 10. Então, Jesus citou o amor nos dois grandes mandamentos e Paulo vê como a qualidade fundamental em todo o nosso serviço a Deus. E no capítulo 13 falaremos bem específico mesmo sobre a obediência que devemos ter às autoridades. O cristão ele não procura vingança, pois ela pertence a Deus, mas ele emprega os governos para trazer a vingança divina contra os malfeitores. No ano em que se escreve a carta, de 57 ou 58 mais ou menos, já reinava o imperador Nero, mas ainda não havia se deflagrado a perseguição violenta contra os cristãos, na qual, com toda probabilidade, foram martirizados os apóstolos Pedro e Paulo. O autor supõe que as autoridades são legítimas e honestas e que, portanto, um cristão deve ser, antes de tudo, um bom cidadão. Essa exortação não é tão inocente como parece. O apóstolo o está advertindo, entre linhas, a não misturar indiscriminadamente política e religião. Um cristão pode viver como tal, sob qualquer autoridade, seja ela cristã ou não cristã, com a condição de que seja legítima e justa. E ao invés, uma autoridade cristã não pode discriminar seus cidadãos não cristãos. Paulo vê então nos deveres concretos do cidadão. Por exemplo, pagamento de impostos, contribuições, honra, respeito a todos, uma maneira de amar os irmãos e as irmãs. Não quer que os cristãos tenham nenhuma dívida com ninguém, salvo o amor mútuo, que nunca terminaremos de pagar. Aquele que ama o próximo sempre será um ótimo cidadão. Então, já falando dessa questão que, não falando politicamente, de artigos políticos, mas sim falando do cristianismo, falando que, antes de mais nada, precisamos ser um bom cidadão. Não adianta nós sermos bons cristãos e não sermos bom cidadão, Então, tudo precisa andar um ao lado do outro. O cristão, como falei no início, ele não procura vingança, jamais, pois ela pertence a Deus. Não que Deus se vinga de tudo, não, mas ele emprega os governos para trazer a vingança divina contra os malfeitores. Devemos ser submissos ao governo, veja bem, pois Deus lhe deu este poder, conforme está lá em Daniel 4,32 e também João 19,11. Resistir aos governantes é desrespeitar a autoridade de Deus. O governo deve apoiar-se os que fazem bem e castigar os que fazem mal. Se fizermos o bem, não teremos motivo para temer, conforme fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Paulo não afirmou que os governos sejam sempre bons. Veja, São Paulo não está dizendo que os governos são bons, Ele identifica a função básica do governo e mais, ainda a obrigação do cristão de ser submisso às autoridades. Mesmo quando escreveu esta carta, o Império Romano foi dominado por um dos piores líderes da história, Nero, conforme eu falei no início. Nessa situação, não coube aos cristãos se rebelar contra o governo.
pois a vingança pertence somente a Deus. O governo com autorização divina traz a espada para castigar os malfeitores. Surpreende algumas pessoas encontrar a pena de morte no contexto do amor no Novo Testamento. Então, lembramos, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, também nos ensina que o amor tem como a responsabilidade principal e claramente incluía a pena de morte para os israelitas. Desde o início, Deus proibia que os homens matassem um ao outro, mas deu a pena de morte executada pelos homens como consequência do homicídio. Gênesis capítulo 9-6. Ele ligou a pena de morte à santidade da vida humana. A voz do sangue não vingado chega a Deus. Repito, Gênesis 4:10-11 e Isaías 26:21. Mesmo no Novo Testamento, Paulo reconheceu o direito do governo de aplicar a pena de morte. Atos 25-11. Deus então deu autoridade ao governo. Devemos ser obedientes, pagando impostos e respeitando as autoridades, conforme ali no versículo 5-7 da carta de São Paulo aos Romanos. Então, lembrando que São Paulo não está dizendo que os governos sempre são bons, mas todos vêm conforme a autorização divina que Deus dá a cada um. O dever primordial do cristão, basicamente e primeiramente, é o amor. É um fato fundamental para entender as aplicações dos próximos capítulos, né? Onde nós vamos chegando lá na frente. Por exemplo, o amor fraternal exige consideração dos irmãos fracos. Vamos falar no capítulo 14. Toda a lei de Deus, ela se resume no amor. Todo governo se resume no amor, né? Se um governante ama o seu povo, aquela pátria, aquele local, aquele lugar governado será muito bom, vamos dizer assim, porque o governo ama o povo, então tudo será bom, né? Então, toda essa lei, ela se resume no amor, toda. Até mesmo falando de adultério, de homicídio, de furto, de cobiça, entre tantos outros. São atos contra outros que ferem o princípio do amor. Então, se um governo não é bom, ele fere o princípio do amor para com os seus cidadãos, para o povo. Revestidos sempre precisaremos estar revestidos do Senhor, do Espírito Santo de Deus. A vida do cristão deve ser vivida no contexto da eternidade e que cada um de nós se aproxime cada vez mais ao nosso encontro com Deus. Não devemos brincar com o pecado, nem praticar as obras das trevas que o mundo hoje faz. Não podemos seguir também os exemplos dos maus governantes. Se os maus governantes fazem isto ou aquilo, nós devemos seguir os princípios do amor, os princípios que Deus quer de nós. Pessoas honestas, justas, para com todos, até mesmo para os maus. Jesus usou apelos bem parecidos com estes quando avisou os judeus do castigo iminente, lá em Lucas 17, versículo 26 e 33. Então, quem vive Deus despreocupado com a eternidade, certamente não estará preparado para o seu encontro com o Senhor. São Paulo vai trazer para nós uma maneira de amar os irmãos e as irmãs. Não quer que os cristãos tenham nenhuma dívida com ninguém, conforme falei lá no início, né? A não ser o amor mútuo, que nunca terminaremos de pagar. Esse amor nós vamos dever para sempre. Aquele que ama o próximo será sempre um ótimo cidadão. Então, Paulo termina sua exortação sobre a conduta do cristão, revestindo-se de toda a urgência de que se refere, né, a quem está vivendo os últimos dias da sua história. Então, não é o tempo como medida dos dias,
e dos anos a quem ele se refere, sim ao agora, o agora da salvação, que é a oportunidade e urgência. A conduta do cristão é um dinamismo que estimula para a vida futura e definitiva, que virá com a parousia ou dia do Senhor. Pois bem diz Paulo, a noite vai adiantada e o dia já vem chegando. Portanto, é hora de despertar, de se despojar de corrupções noturnas, de vestir-se para o dia e para a luz, e de preparar-se para a batalha. Aqui a imagem se rompe apontando para o inexprimível. O preparo para o combate e a armadura do cristão será o mesmo que venceu a morte. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, devemos sim obedecer às autoridades, porém não fazer o que as mesmas o fazem para com o seu povo. Devemos partir sempre que essa vida que nós estamos hoje vivendo despreocupadamente com a eternidade, certamente não estará preparado para o seu encontro. Então, quem vive despreocupado com o reino, com a vida eterna, certamente ainda não está preparado para o encontro com o Senhor. E São Paulo vai dizer, ainda no finalzinho dessa carta, né? A vigilância da espera, vigiar para aguardar a chegada do Cristo. Vigia esperando a aurora. Logo Cristo voltará. E como estará como estará o nosso corpo, a nossa alma principalmente? A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidade, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos seus apetites. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo aqui então esse capítulo 13, junto com São Paulo, exortamos para que vivamos de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Nem sempre existe bons governos, bons governantes, mas sim sempre deve existir bons cidadãos, bons cristãos, voltados para o bem do povo de Deus, preocupados sim com a sua alma, com a sua salvação, assim como o próprio Cristo o fez, preocupando sempre com a salvação dos seus, daquele que ele os amava. E de tal modo ele amou tanto que ele se deu por nós de uma cruz. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.